Vamos lá então. O jogo acabou de entrar nos acréscimos, 90 minutos. O juiz deu 7 minutos de acréscimo. Ele tá passando aqui na minha frente. E eu decidi sentar pra gravar antes do jogo acabar. Por quê? Eu sinto que o São Paulo, esse time do São Paulo, hoje é incapaz de fazer qualquer coisa contra a Inter de Limeira. Pode deixar jogando até amanhã. O juiz pode dar acréscimos infinitos. Que não vai. Não vai fazer nada contra a Inter de Limeira. Hoje, sem dúvidas, é um dos piores jogos do São Paulo no campeonato. E não é nem meme. É sempre aquela coisa de o pior jogo do São Paulo é sempre o próximo. Só que hoje tá sendo, além de ser ruim, tá sendo patético. Pra vocês terem noção do meu nível de estresse, que eu nunca fiz isso na vida. Eu sempre esperei o jogo acabar, por mais ruim que fosse. Eu sempre esperei o jogo acabar pra vir aqui pra gravar. Dessa vez, eu não precisei nem esperar acabar. Porque tá tão ruim, tá tão horrível, tá tão ridículo, que eu falei, eu vou sentar pra gravar, porque não vai acontecer nada. O São Paulo não vai fazer um gol. E se fizer, não vai mascarar esse futebol horroroso e ridículo que foi praticado hoje. Não justifica você não ganhar da Inter de Limeira, que é era a última colocada do campeonato. Estava na lanterna do campeonato. Não justifica você não ganhar desse time. E além do que, não é só você não ganhar da Inter de Limeira. Tem dois agravantes nesse jogo de hoje. Você não ganhar da Inter de Limeira, que é a última colocada do campeonato, você não jogar bem contra a Inter de Limeira, e um ponto extra, bônus, você não conseguir criar. Eu tô sendo hipócrita, porque até criou uma chance ou outra ali no desespero, mas você não conseguir ganhar da Inter de Limeira com um jogador a mais. Você não ser eficiente contra a última colocada do campeonato, nem com um jogador a mais. Hoje, sem dúvidas, é um dos piores jogos do São Paulo no campeonato. Dos piores. Por que eu digo isso? Porque contra o Santos, o São Paulo ainda teve lapsos de bom futebol. No primeiro tempo, nos primeiros minutos ali, principalmente quando fez o gol, o São Paulo até que tava bem contra o Santos, tava jogando bem. E depois desandou e aí tomou 3 gols. Contra a Inter de Limeira, o São Paulo não conseguiu fazer nenhum tempo bem. São Paulo não conseguiu fazer nem o primeiro e nem o segundo tempo bem. E agora a desculpa é o quê? Porque é o time titular. Ele escalou o time titular, ele optou por colocar o Sabino. E aí dizem que ele fez isso porque o Alan Franco tá no controle de carga. Pra prevenir lesões, pra ele não se lesionar. Por isso que ele não jogou. Como ele jogou contra o Bragantino, ele não jogou hoje. Que belíssima escolha. Um planejamento bem ridículo, diga-se de passagem. E aí a gente vai pra enfrentar a Inter de Limeira, que é mais um time, mais um gato morto no campeonato, e a gente não consegue simplesmente furar a retranca da Inter de Limeira. E hoje, gente, eu não vou passar pano pra ninguém, não. Ah, porque o Zubeldia, sim, o Zubeldia é horrível, todo mundo sabe disso. Eu falei no vídeo anterior que eu seria hater do Zubeldia até ele sair do São Paulo. Permaneço com a mesma opinião, porque pra mim é sim culpa do treinador, porque esse time aqui, ó, que eu tô vendo na minha frente, não treina, porque não é possível que um time que treina erre tanto passe. Hoje o São Paulo parecia assim... Parecia uma orquestra toda na mesma sintonia do erro. Todos os jogadores, sabe? Todos. Eu isento o Rafael, porque o Rafael pra mim foi o melhor jogador, pra vocês terem base de como foi o jogo do São Paulo. O Rafael foi o melhor jogador do São Paulo na partida de hoje. De resto, o sistema defensivo do São Paulo é uma porcaria. O drible que o Sabino tomou, do zagueiro da Inter de Limeira. O drible que o Sabino tomou é papo de rescisão de contrato. Meu amigo, você não toma um drible desse nem na várzea. Se você toma um drible desse na várzea, o tanto de garrafada que você toma nas costas, pra largar de ser besta, é brincadeira, irmão. Esse futebol apresentado pelo São Paulo é extremamente preocupante. Extremamente preocupante. Uma sequência de erros de passe, uma sequência de tomadas de decisões horríveis e ridículas. Lucas muito abaixo, Caleri abaixo, Oscar abaixo. Igor Vinícius eu nem preciso falar que ele é horrível. O Cedric entrou, deu 2 toques na bola, é melhor do que o Igor Vinícius.
E olha que ele nem é lá essas coisas. Eu não consigo nem falar da estreia do Cedric hoje. Porque pra mim o time todo, horrível. Não tem justificativa você não conseguir efetivamente fazer o gol contra a Inter de Limeira, que tá brigando pra não ser rebaixada no campeonato. E aí o máximo que você consegue é um chutinho bloqueado, umas bolas desviadas, que o goleiro faz uma defesa aqui, uma defesa ali, mas nada muito... E poderia acontecer, o São Paulo poderia fazer um gol e ganhar. Poderia. No último minuto agora, pode acontecer de fazer um gol e ganhar. Só que esse futebol é pobre. E tudo passa da parcela de culpa do treinador, sim. Só que esse elenco precisa ser cobrado. Cara, você não conseguir produzir, você não conseguir... eu tô falando produzir, mas é errado, porque o São Paulo até que produziu. Mesmo que inconscientemente, mesmo que errando, o São Paulo produziu chances. Poderia, teve o chute do Enzo Dias, teve o chute do Lucas Ferreira, teve o chute de vários jogadores, teve a bola desviada do Caleri, teve tantos lances que, assim, poderia ter acontecido. O São Paulo produziu sim, só que produziu de forma porca. Isso porque o jogador ainda da Inter de Limeira foi expulso no final do primeiro tempo. No final do primeiro tempo, o São Paulo, mais uma vez, joga com um jogador a mais e não consegue produzir nada. Simplesmente não consegue. É um time inofensivo. É um time que tem o futebol mais porco atualmente. E aí pode ser até hipocrisia, porque eu falei que dos paulistas, o São Paulo é o que estava realmente jogando melhor. Só que eu tive por base jogo contra o Corinthians, jogo contra o Mirassol, porque isso aqui foi uma porcaria, gente. Isso aqui foi uma perda de tempo. Honestamente, é pra tirar a paz de qualquer um. E hoje ele colocou o Ferreira, colocou o Rian, e obviamente o Ferreira tava muito nervoso. Tava muito nervoso, errou várias jogadas, o que vai acontecer mesmo, é normal esse desequilíbrio acontecer. Errou várias jogadas, mas acertou um belo chute e se faz aquele gol, misericórdia. Porque a Inter de Limeira, claro, era um dos jogos da vida da Inter de Limeira. Pô, os caras estão brigando para não cair. E é um time que jogou muito fechado, não dava espaço pro São Paulo. A Inter de Limeira, desde o primeiro minuto, percebeu a fragilidade defensiva do São Paulo. Da onde que um zagueiro vai sair da sua zona de defesa, vai sair dali onde ele tá defendendo, vai sair driblando meio time do São Paulo, dando uma meia-lua no Sabino e quase fazendo gol. Se não é o Rafael, tinha feito gol. Por 2 vezes o Rafael salvou a pele do Sabino. 2 vezes. Futebol apático, futebol patético, erro em cima de erro. Hoje todo mundo errou. Hoje não tem salvação pra ninguém. Eu só tiro o Rafael. Porque se não fosse o Rafael, a gente tinha perdido essa partida para o lanterna do campeonato. Então precisa rever muita coisa desse time do São Paulo. Muita coisa. Porque daqui a alguns dias, quinta-feira, a gente vai ter o Velo Clube. Aí o que ele vai fazer? Ele vai preservar o time titular. Aí ele vai colocar os reservas. Mais uma partida ridícula. Aí no domingo a gente tem quem? O Palmeiras. E o São Paulo tá realmente muito bem no grupo. O São Paulo tá realmente muito bem. Jogo patético, time apático, time horrível, time ridículo. Não sabe trocar 3 passes direito. Troca passe e erra. Hoje, sem dúvidas, uma das piores partidas do Oscar com a camisa do São Paulo. E ele iniciou o jogo centralizado. Jogando centralizado. E o Ferreira jogou caindo pelas pontas. Ele jogou centralizado. E mais uma partida... Assim, hoje foi sem dúvida nenhuma a pior partida do Oscar com a camisa do São Paulo. Empate pra mim com a Inter de Limeira é derrota. Isso pra mim é derrota. Gente, me faltam até palavras, tipo, eu nunca fiz isso na vida, eu nunca sentei pra gravar antes do jogo acabar, só que hoje foi assim, cara, 90 minutos mais acréscimos perdidos na minha vida. Perdidos. Horrível, sério, juro, horrível. Muita coisa tem que ser repensada. É óbvio que 100% da culpa não é no treinador, mas com esse cara, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Lugar nenhum. E hoje ficou escancarado isso. Péssimo jogo. Horrível, horrível. Eu não consigo nem falar, porque se eu falar eu vou perder as estribeiras. E eu vou falar coisa que eu não devia aqui. Fora Zubeldia. Fora, tipo assim, some. Some do meu time. Você não tem nível pra ser treinador do São Paulo.
Pode ser que fique sem treinador, sei lá, um mês. Você não tem nível. E não tem como ninguém na face da terra centralizar a cabeça, centrar a cabeça e falar: eu vou perder 5 minutos do meu dia pra defender os do meu dia. Não tem como, cara. Não tem como. Desculpa. Eu não aceito nenhum tipo de argumentação pra defender o trabalho dele. Não são 2 partidas que ele tá no comando do São Paulo e tá oscilando. Ele tá no comando do São Paulo há 10 meses. E o time não tem padrão de jogo. Sabe o que foi criação do São Paulo hoje? Chute de fora da área e chega na ponta, ali perto da bandeirinha de escanteio, cruza, chuveirinho na área. Esse foi o desenho da partida do São Paulo. Esse foi. E a gente não vai chegar a lugar nenhum. E lembrando que a gente tem Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores ainda pela frente. A gente tem essas 3 competições mais o Campeonato Paulista, que daqui a pouco entra na reta final. Com esse cara no comando, vocês acham que a gente vai chegar em algum lugar? Não vai. Sinto muito, não vai. Péssimo, horrível.